Olá, doutor, olá, doutora, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Segredos da Perícia. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre petição de aceite de nomeação e estimativa de honorários, tá ok? Lógico que aqui eu vou me concentrar não na petição de aceite de nomeação, porque ela é muito simples, você já vai ver logo na introdução do que se trata. O nosso foco aqui é a petição de estimativa de honorários. Como fazer uma petição de estimativa de honorários bem fundamentada e que possa evitar uma impugnação a qual o perito não consegue depois, lá na frente, defender os seus interesses. Não, aqui nós vamos fazer uma petição que vai mudar a história das suas petições de estimativa de honorários. Você vai conseguir expor toda a sua defesa em relação ao honorário que você está pedindo, para que isso impacte o juiz de tal forma que ele já venha arbitrar os valores, sempre levando em consideração que você, perito ou perita, é o braço direito dele e, portanto, não adianta ninguém vir requerer algo diferente, porque ele sabe o valor do teu trabalho, tá? Então, na minha petição de aceite, né, de nomeação e de estimativa de honorários, primeiro de tudo, eu criei um cabeçalho aqui, onde eu coloco o meu nome, qual é a minha expertise, eu tenho uma logomarca minha, e depois aqui já tem o meu e-mail. Isso é importante, o e-mail, o telefone com WhatsApp e também o site, se você tem um site, tá? Recomendo que todos tenham um site. E aqui, então, a gente já fez o quê? Toda uma identificação do perito nomeado, tá certo? Agora, a gente vai começar a trabalhar o endereçamento, e isso é muito importante. Então, tá aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ok, se fosse uma mulher, você tem que olhar no processo, na sua nomeação, se é uma juíza, excelentíssima senhora doutora juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí você coloca o fórum, aqui no caso eu coloquei Fórum Segredos da Perícia, com marca de protocolo 8x/cível. Então, está aí o nosso endereçamento, para quem está indo essa petição de estimativa de honorários. Agora é importante toda a qualificação do processo. Aqui está, processo é número tal, você vai pegar lá nos autos do processo, qual que é a classe assunto, né? Então, a classe procedimento comum cível e o assunto defeito, nulidade ou anulação. Isso é claro que já vem na sua nomeação, né? Você vai saber qual que é a classe assunto, porque vai vir descrito lá no processo, na sua nomeação. Também você vai identificar quem é o requerente, às vezes vem como exequente, exequido, e aí tem várias qualificações aqui, autor e réu, mas aqui no caso, requerente e requerido, o nome da requerente e o nome do requerido. No caso aqui, autor, e no caso de baixo, réu. E aí vem a parte de apresentação do que é a intenção dessa petição. Então, vamos lá. A Mauri Salerno, perito judicial em grafotécnica, devidamente registrado no Tribunal de Justiça tal, vem com acato e respeito diante de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Pronto, eu fiz uma breve introdução e agora vou dizer o que eu estou requerendo. Primeiro de tudo, é o que eu falei, num simples parágrafo a gente consegue dar o aceite a uma nomeação. Então, aqui o primeiro parágrafo, aceitar o honroso encargo de auxiliar da Justiça, porque nós, enquanto peritos judiciais grafotécnicos, nós somos, nesse momento, auxiliar da Justiça, conforme a vossa decisão de folhas tal, para, isso é claro, de folhas tal dos autos, né,
Ó, aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Então, conforme a vossa decisão de folhas tal dos autos, para atuar no processo em questão e prestar serviços de suporte técnico para esclarecimento dos pontos controvertidos de forma imparcial, com fidelidade aos fatos apurados, pautado na ética, na preservação da verdade e tudo quanto possa interessar a justiça. Essa não só é uma aceitação, né, do encargo, mas também aqui um comprometimento em atuar com toda a verdade que interessa para a justiça. Também vem o item 2, e aí a gente vai dar a ciência, ó, por exemplo. Então, nós vamos dar aqui a ciência a Vossa Excelência que não possui nenhum vínculo de parentesco sanguíneo, afinidade ou cívil por linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4º grau com nenhum dos envolvidos nesses autos, que implique na aplicação do motivo de impedimento ou suspeição, artigo tal, né, com cópia artigo 145, artigo 148, parágrafo 2, com cópia ao artigo 145 do CPC de 2015. Então, quem quer ver essa lei, é bom ver para entender por que o perito não trabalha com aquele negócio de que, você teve muito QI, né? Ou quem te indicou, ou você tinha amigos. Não, isso daqui gera impedimento e suspeição do perito se ele, até o 4º grau, ou sanguíneo, cívil, ou por linha ascendente, descendente ou colateral, tiver alguma amizade com um dos envolvidos. Quem são os envolvidos? Juiz, autor e réu, tá certo? Terceiro, aproveito o ensejo para informar a meritíssima juíza ou juiz. É lógico que você não vai deixar de forma genérica aqui, você, se for meritíssimo juiz, você tira os azinhos aqui que estão entre parênteses, e se for meritíssima juíza, você tira os parênteses e mantém meritíssima juíza, tá ok? Que em prévia análise, que há a possibilidade de realização da perícia apenas com a cópia digitalizada do documento, sem prejuízo às análises grafoscópicas e manifestação conclusiva para o laudo pericial a ser realizado. Por que a gente coloca isso? Porque normalmente, quando o requerido é uma instituição financeira, um banco, alguma coisa desse sentido, eles não vão fornecer, né? Porque a gente já sabe que o banco, a instituição financeira, eles criam dificuldade para enviar o original. Então a gente já diz para o juiz, sem problema nenhum, vou fazer sobre a cópia. E, depois lá no laudo, né, a gente vai criar aqui uma forma de amarrar o compromisso desse banco agora de que se ele for contestar alguma coisa, ele vai ter que apresentar os originais, mas isso é uma outra história. Item 4. O perito vem com a vênia de estilo para apresentar a estimativa de honorários, em que pese nos dignifica clarificar que as impugnações de honorários são comumente genéricas e de igual sorte, eivadas de diminuta notabilidade aos trabalhos do expert. É extremamente cômodo que, invariavelmente, impugnem os pedidos de honorários, quaisquer que sejam. Em síntese, alegam. Então, aqui o que nós estamos dizendo, meritíssimo, nós vamos aqui já mostrar tudo que acontece com uma recorrência, já tem jurisprudência de uma impugnação genérica. Esse requerido, né, as instituições financeiras, se valem de informações vagas, né, informações que, na verdade, eles chutam para diminuir o trabalho do perito, para poder reduzir os honorários que foram propostos pelo perito, estimado pelo perito, para dizer o seguinte, não vale tanto. Vamos ver quais são essas alegações? Então tá lá. Item 1. Não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários. Então, aqui, a gente já pode entender que a gente vai fazer uma defesa na hora que for montar uma tabelinha dos honorários, a gente vai mostrar que existe, sim, uma fórmula. Segundo, valor excessivo. Eles vão falar que o valor é excessivo, sem dizer mais nada. Quando eles dizem que o valor é excessivo, eles querem justificar com o item 3, dizendo que a análise é célere, ou seja, uma análise rápida, muito facinha. Aí vem o item 4 que complementa o que eu acabei de falar, de baixa complexidade do labor.
valor, ou seja, não tem trabalho nenhum fazer isso aí. O 5, ausência de arbitramento similar na comarca. Nós vamos mostrar que a gente pode sim documentar isso e demonstrar em qualquer comarca, não precisando ser naquela, porque honorários, ele não é de cada local, ele não é uma forma de agir em cada local, não, honorários é o trabalho do perito, horas trabalha o perito e não o que acha que deve ser cada comarca, cada tribunal, cada juiz, tá ok? 6, que não há observância aos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade. Aqui, ele está dizendo que a gente não consegue ter razões para pedir aquilo e nem estimar uma proporção, né, para dizer que é válido essa nossa petição aqui, essa nossa estimativa. E, por último, eles alegam que é uma ação corriqueira. Ok, nós já informamos ao juiz que nós já conhecemos todas essas artimanhas do requerido e que, portanto, na maioria das vezes, ela ocorre por desconhecerem totalmente a metodologia pericial e acham que isso se afunila apenas no mero exemplo comparativo perfecuntório. Perfecuntório quer dizer rápido, célere, uma coisa muito simples, como eles alegaram lá, né, de baixa complexidade e feito, vamos dizer assim, de forma superficial. No seu lugar, eu também estaria muito interessado em continuar assistindo uma aula com uma riqueza de detalhes como essa. Mas não precisa parar por aqui. Basta você ir aqui na descrição desse vídeo, pegar o meu WhatsApp, me adicionar aí, entrar lá no WhatsApp e comentar o seguinte: aulão. Só coloca essa palavra, aulão. Eu vou te pedir o seu e-mail e o seu nome completo e vou te enviar essa aula completinha para você continuar assistindo e aprender a fazer uma petição de estimativa de honorários campeã, como você está vendo aí. Tem muita coisa pela frente, uma aula rica em detalhes. Vai lá!